Muito boa noite, com muito prazer, aqui na companhia do Christian, um grande amigo, que me ilumina aqui todo o programa Direção Espiritual com sua música, com sua habilidade tão sensível nos teclados, que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Há uma frase nessa música que eu gosto muito. Meu coração, meio flor, meio de aço. É verdade. Todos nós temos dentro do peito um coração meio forte e meio fraco. Não é assim? Em todo o coração humano, as duas realidades estão reconciliadas, a fraqueza e a possibilidade. Agora, tudo depende, essa fraqueza e essa força, depende da parte que nós alimentamos. A música pede, é uma proposta de fazer sempre a opção por aquilo que ilumina. Isto é, fortalecer a parte forte do coração para que esta parte resgate sempre a fragilidade e não permita que ela seja motivo de queda, motivo de condenação. Sabe, minha gente, eu interpreto sempre a opção por Jesus como sendo uma opção por aquilo que é nobre. Como se você tivesse a oportunidade de escolher os sonhos que você vai sonhar para a sua vida. Tem gente que sonha sonhos nobres, outros nem tanto. Tudo depende das escolhas que vai fazendo ao longo da vida, tudo depende do que vai aprendendo como valor, do que vai incorporando na própria vida. Eu não tenho dúvida que a opção por Jesus, ela nos coloca na perspectiva de sonhar alto. E eu não falo de sonhos que nos coloquem com vaidade, de realização disso, realização não. Eu estou falando de uma realização interior que ultrapassa o sentido dessa exterioridade que as pessoas podem ver em nós. Porque você de repente poderia interpretar sonhar alto como ser um homem famoso, uma mulher grandiosa, cheia de posses, ter muito dinheiro, vaidade. Não. Estou falando daquela satisfação de ser quem você é. Sonhar alto para ter no coração sentimentos nobres. Ser uma pessoa sensível às necessidades do mundo, ser uma pessoa que agrega à sociedade em que está vivendo. É tão bonito a gente encontrar pelo Brasil afora gente que faz a diferença. É disso que eu estou falando. Se você acompanha a Canção Nova, é muito certo que você tenha acompanhado qual foi a última pregação do nosso querido amigo Padre Léo, aqui no Osana Brasil, daquele ano, que foi o último da sua vida. Aquela aparição pública que foi a última. Ele falou justamente disso, de buscar as coisas do alto, buscar a luz. De vez em quando a vida nos coloca nos subterrâneos. Né? Você já observou que existem sentimentos que nos empurram para baixo? Você já pôde observar que às vezes o seu coração é tomado por algumas mesquinharias humanas que te jogam para baixo? Eu sinto muito isso toda vez quando eu estou arrependido. É interessante isso. O processo do arrependimento no meu coração, ele me faz perceber isso. O quanto que a minha atitude me levou para baixo. E por isso eu me sinto tão arrependido. Porque eu sou um homem cheio de defeitos. Mas eu não gosto de perder isso de vista. Eu quero buscar as coisas do alto. Eu quero ser amigo das coisas de Deus. Eu quero ser um parceiro daquilo que dá certo, daquilo que eleva, daquilo que Se eu não posso fazer bem, se eu não vivo para fazer o bem, o que vai me restar? Ou eu serei um neutro, ou eu serei alguém que faz o mal. E eu não sei se existe realização humana nessas duas situações. Ficar neutro, não alterar nem diminuir, ou viver para fazer parceria com aquilo que é a cultura do subterrâneo, daquilo que é escuro, daquilo que joga para baixo, daquilo que danifica, daquilo que infelicita. Não creio que a gente precise desperdiçar a nossa vida fazendo parceria com aquilo que nos empurra para baixo. E como é que a gente faz parceria com essas coisas? Quando a gente permite que o nosso coração se transforme num território para o desenvolvimento disso. Eu me recordo que quando eu estava na escola, lá no primeiro ano de primário, né? Primeiro ano primário, do ensino fundamental,
a nossa professora nos ensinou a plantar feijões. E a gente plantava o feijão no algodão, não era? Você deve ter passado por essa experiência também, né? A gente tinha um pirezinho que a gente levava de casa. A professora Cidinha Zazu está aqui, rindo, lembrando disso. Deve ter feito muito isso com os alunos. A gente colocava naquele pires um algodão, a gente molhava aquele algodão e escondia no algodão uma semente, um feijão, que já é a semente, né? E os nossos olhos curiosos, todos os dias, ficavam observando. Nós tínhamos um momento da nossa aula, que a dona Rosângela nos levava para ver a situação do feijão. Nos primeiros dias nada acontecia. No primeiro dia, no segundo, nada acontecia. Mas de repente surge do meio do algodãozinho, e a gente tinha a missão de manter aquele algodão sempre úmido, de repente surge um raminho verde. E aí nós vimos todo o processo do crescimento do feijão no meio daquele algodão embebido, umedecido. Sabe o que eu acho interessante? Nessas lições pequenas que a vida nos deu através das escolas, nessas lições pequenas que os nossos olhos puderam presenciar, porque alguém um dia teve a sensibilidade de nos mostrar o processo da vida, a gente descobre que tudo que a gente quiser que cresça, a gente tem que plantar e cultivar. Não bastava jogar o feijão no algodão. Era preciso ter o cuidado diário de molhar, de permitir que ele tivesse uma umidade para que aquela semente pudesse frutificar. É assim, minha gente. A vida espiritual é como plantar o feijãozinho no algodão. O feijão, ele nos lembra proteína, força, vitalidade, não é? Você deve ter escutado muito da sua mãe, né? Se não comer arroz com feijão, vai ficar magrelo o resto da vida. E a gente tinha um medo de ficar magrelo, né? A gente tinha um pavor de ficar magrelinho, não era? Ou não? Você tinha medo de ficar magrelo? Eu tinha horror, porque minha mãe falava, quem não come vai ficar magrelo, não vai ter saúde, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E ela tinha razão. A gente precisa do alimento para a gente crescer. Mas é interessante perceber que para o alimento nos fazer crescer, ele também tem que crescer. E ele tem o processo dele. Não é? A gente olhava para aquele algodão embebido, via a semente nascer ali do meio, e nós aprendíamos um pouco de como é a vida. Um acontecimento simples. Hoje, neste momento, em muitos lugares do mundo, as sementes estão crescendo. As sementes estão frutificando, elas estão apodrecendo debaixo da terra para dar lugar ao fruto que depois vai chegar à nossa mesa. Por isso que eu tenho um profundo respeito aos agricultores, aos homens e mulheres que cultivam a terra para que nós tenhamos o alimento. Quando ele chega lá na feira para que a gente possa comprar, meu Deus, quantas pessoas precisaram acordar cedo durante meses consecutivos, levantando, tirando a geada, jogando a água antes que o sol possa secar, por causa daquele gelo que fica em cima. Muita gente cuidou para que a vida chegasse até nós. E aí a gente descobre que o nosso processo humano é a mesma coisa. Que se a gente também não tem empenho, se a gente também não tem cultivo, a gente não floresce. E a realização humana depende desse florescimento. O ser humano será mais feliz e mais realizado à medida em que ele crescer para cima, tendo raízes sólidas, como já nos ensina a sabedoria. O mesmo tanto que a raiz cresce para fora, ela cresce para dentro. O mesmo tanto que a planta cresce para cima, ela cresce para dentro. Assim como aquela raiz frágil do feijão ia crescendo pelo algodão afora para que ela pudesse dar sustento. É a mesma coisa conosco, minha gente. Nós precisamos crescer para que a gente possa produzir frutos, para que a gente possa viver com satisfação, para que a gente possa alcançar o alto, né? Buscar as coisas do alto é, antes de qualquer coisa, antes de ser uma obrigação, é uma satisfação. A mim incomoda muito quando a religião é compreendida, concebida como um processo de obrigações. Não. É na compreensão de que Deus me faz bem, que ao acatar a lei de Deus dentro do meu coração, muito mais que obedecer uma regra, eu estou favorecendo um crescimento interior.
Outro dia um amigo meu brincou comigo na academia, né? Ele não é muito religioso. Mas aí ele foi ver a gravação do meu DVD lá em São Paulo, ficou muito tocado com tudo que aconteceu lá. E aí, essa semana, ele me encontrou. E aí, o seu programa está sendo ao vivo? Eu gosto de ver, quero ver essa semana. Aí ele voltou e falou assim, eu acho que eu estou ficando meio carola. Aí ele é uma pessoa que eu gosto muito, né? Me encontro com ele sempre lá, um garoto muito... Fiz o casamento dele, presidi a celebração do casamento dele. Um amigo especial. Só que a gente nunca fala de religião. Nós falamos da vida. Eu nunca me porto com ele como um padre, né? Ele me encontra na academia e nós somos amigos. Falamos das diversas coisas, eu conto a minha vida, ele conta a dele. Mas naquele momento, quando ele brincou comigo, eu acho que eu estou ficando meio carola, eu percebi que no coração dele, ele estava compreendendo que a religião é uma satisfação. Ele não está obrigado. Mas ao compreender a religião como uma beleza a ser vivida, ele automaticamente interpretou o ser carola, não é? E é verdade, às vezes na nossa vida, nós temos uma dificuldade muito grande de incorporar o valor, porque a gente sempre olha para o valor como uma regra. A regra é importantíssima. A regra norteia. Se não fossem as regras, a sociedade não poderia existir. Nós precisamos das regras de trânsito, nós precisamos das regras escritas nos chãos, nós precisamos das regras escritas nos papéis, aquelas que regularizam as relações humanas, né? Isso pode, isso não pode. Mas o ser humano, ele tem que descobrir o valor, o espírito da regra. E é isso que nos faz crescer, minha gente. Quando nós incorporamos esse valor, quando a gente se identifica assim, eu quero ser um parceiro da vida. Eu quero ser um parceiro daquilo que constrói. Assim como o feijãozinho nasce e cresce, para que os nossos olhos pudessem entender o sentido e o processo do nascer, da vida, a gente também descobre que o nosso coração carece da mesma necessidade. Ir para cima, buscar aquilo que de mais elevado existe no mundo, não por uma obrigação, mas porque você merece. E é por isso que com muita satisfação eu lhe ofereço em todo o programa de direção espiritual a oportunidade de você abrir as portas dessa morada de Deus e de entrar. Eu compreendo assim, sabe, o ministério sacerdotal é um ministério que tem que facilitar a entrada das pessoas na residência de Deus. É como se eu fosse um porteiro, não para inibir a entrada, não, para facilitar. Um porteiro que dá boas-vindas, né? Porque às vezes tem aquele porteiro que não deixa a gente entrar. No nosso caso, não. O padre, a irmã religiosa, todo mundo que de alguma maneira evangeliza, a nossa missão é abrir as portas da casa de Deus e convidar que você entre. Você será sempre muito bem-vindo. Deus tem muito a lhe oferecer. Quando Deus realmente fizer parte da sua vida, da sua estrutura humana, você pode ter certeza que você vai crescer muito como pessoa. É o nosso desejo, é o nosso desafio. E que para nós, mesmo que a gente não esteja ao vivo, haverá sempre alguém aqui pronto para atender o seu telefonema, ouvir o seu pedido de aconselhamento, de oração, partilhar, né? Às vezes o que a gente precisa é só desabafar, não é? Colocar para fora. A psicologia nos ensina que toda vez que a gente consegue falar de um problema que antes estava trancado dentro de nós, de alguma maneira nós começamos a resolvê-lo. E aqui nós acreditamos nisso. Nós não dispensamos a psicologia, nós acreditamos nela, mas nós a complementamos com a espiritualidade. A Canção Nova é um veículo de evangelização que acredita na ciência e oferece também o espiritual como um alimento que nos ajuda a superar as nossas mazelas, a crescer. Porque Deus é sempre um motivo